Eu tinha fobia social, diagnosticado com transtorno de ansiedade social e fobia social. Hoje em dia eu sou uma pessoa introvertida, não tenho muitos interesses em estar em festas, em estar com muitas pessoas, gosto mais de estar sozinho, sinto bem em estar sozinho. Embora é bom, de vez em quando, a gente estar em um ambiente de maior sociabilidade, de maior socialização, vamos dizer assim. Sociabilidade seria uma característica de maior socialização. Mas eu sofri muito. Eu sofri muito com a fobia social. E por que eu quero falar isso? Estou falando isso porque muita gente tem. E tem vergonha de falar. Inclusive, se eu ainda tivesse, eu não teria coragem de falar isso com vocês. Eu estou falando porque eu já não tenho mais. E muita gente tem outros transtornos e tem vergonha de falar, medo de estigmatização. Ah, não precisamos ter medo disso. E eu sofri pra caramba. Eu comecei a perceber isso aos 18 anos de idade. Mas eu já vinha sofrendo disso um pouco antes. Quando eu estava ainda na terceira série para a quarta série, eu sempre fui bem na escola. Mas quando a professora pediu para responder a tabuada frente a frente, em frente a todos os colegas, eu não consegui, embora sabia. Fui reprovado naquele ano. A minha mãe conversou lá na escola falando sobre essa situação. Eu fui reprovado apenas por causa da tabuada. E consegui reverter esse quadro. Então, nunca repeti alguma série até hoje, graças a Deus. Até chegar, até fazer faculdade. Minhas notas sempre foram, principalmente minhas últimas notas, foram excelentes. Depois, posteriormente, em São Paulo, eu já tinha 18 anos. Eu acho que eu tinha 18 anos. Um pouco antes, eu acho que eu não tinha 18 anos. Um pouquinho antes de 18 anos. Eu tive uma outra situação, que eu estava fazendo um curso, esqueci o nome da avenida lá em São Paulo, próximo a Santa Amaro. E no outro dia, o professor, muito bom professor, porém ele disse, amanhã será uma aula em que vocês terão que se apresentarem aqui na frente. Eu tinha pagado um preço razoável por aquele curso. No outro dia, eu não apareci mais. Na mesma hora, eu me vi na situação de estar ali e disse, não, jamais. E eu não compareci mais naquela escola. Perdi dinheiro, perdi oportunidades. Depois eu fiz um curso de técnico em segurança de trabalho. Lá em Coronel Fabriciano, cidade onde eu morava. E eu estudei durante mais ou menos um ano. E quando chegou na hora de fazer... E eu sempre tirava nota boa, cara. Sempre nota boa. Mas quando chegou na hora das apresentações, eu nunca mais voltei. Eu já tinha um ano estudando. Eu nunca mais voltei na escola técnica, ali em Coronel Fabriciano. E aí eu comecei a sentir prejudicado. Quanto às minhas outras interações sociais, também tinha muita dificuldade. Minha primeira namorada, minha ex-esposa, Cristina, eu tive muita dificuldade nas primeiras interações com ela. Eu tinha medo, vergonha, medo mesmo. E foi difícil as primeiras vezes que eu fui sair com ela. Eu lutei comigo mesmo muitas vezes. E eu lembro que as primeiras vezes que eu saí com ela foi em um parque, lá no Parque Ipanema. Foi tenso do começo ao fim. Foi antes, durante, depois, talvez. Depois nem tanto. Eu senti aliviado, mas antes e durante. E quando eu estive casado, depois eu casei, né? E ela sempre gostou de festa, deve gostar ainda. Festas evangélicas, né? Familiares. E eu não conseguia ir. Eu me lembro que ela insistia para mim ir, e isso foi situações que até levaram desavenças aí familiares também, né? E me lembro, sempre havia uma luta interna terrível aqui. Uma vez a gente esteve num lugar lá, Unicel, acho que é algo assim, e estava ela, estava um moço no nome de Eduardo, esposa dele, ou namorada, se não me engano, namorada na época.
E eu, sentado, eu já cheguei bem atrasado, porque eu sempre fazia isso. Eu levava minha ex, depois, eu falava, eu vou depois. Sempre com alguma desculpa, né? Chegava já tarde, sentei, e a minha respiração começou a ficar difícil. Eu comecei a ter dificuldade de respirar. Eu não conseguia. Eu comecei a ficar trêmulo. E eu fui ao banheiro. Fiquei um bom tempo parado lá dentro. Depois fui para áreas de bosque, de natureza, o que eu sempre amei, né? Para sentir aliviado. Depois voltei. Tenso, tenso, angustiado. E assim era todas as vezes que ela me chamava para ir à festa. Houve algumas épocas que eu bebia cerveja e ela evangélica. Eu também na época. Algumas vezes era, algumas vezes não. E ela, assembleana, como que eu diria? Aquele tipo de assembleano, sabe? Daqueles mais radicais, né? E não poderia beber. Ela não gostava disso. Outro ponto negativo demais, né, da nossa relação. E às vezes eu bebia para tentar me acalmar, principalmente das interações com a família dela. Isso foi pontos horríveis também. Mas eu fui percebendo isso. Perdas. Muitas perdas. Até que um dia eu tive que procurar ajuda com um psicólogo, com a psicóloga. Nessa época que eu procurei ajuda com a psicóloga, eu acho que já tinha separado. Já tinha separado. Trabalhava numa empresa chamada Coelho Diniz, supermercado. E marquei uma sessão com a psicóloga lá num bairro com o nome de Iguaçu, Cariru, em Patinga, pela Unimed. E pela primeira vez, a psicóloga disse: você já ouviu falar em fobia social? Você é portador de fobia social. Agora, a gente está apenas se conhecendo. Uma apresentação inicial. Você precisa fazer uma sessão, várias sessões. Falei, tudo bem. E ela me confrontou e disse: você é orgulhoso. Você primeiro tem que quebrar o seu orgulho. Você quer ser perfeito. E você tem medo da crítica. Por isso que você se afasta das pessoas. Ao você ter medo da crítica, você quer ser ao querer ser perfeito, você tem medo da crítica. Tem medo de que as pessoas descobrem que você é humano, falho. Você precisa quebrar seu orgulho. Isso foi como um martelo de Nietzsche sobre as minhas crenças sobre mim mesmo. Eu falei, o quê? Sério? Eu sempre pensei, eu sou humilde. Ela disse, não. Nessa época, eu já era professor da Escola Bíblica Dominical. Nas Assembleias de Deus de Timóteo, na sede, uma igreja grande. Professor da Escola Bíblica Dominical dos jovens e excelente professor. Dava excelente aula. Amava. Porque a fobia social na qual eu tinha, ela era específica. Eu não... Aliás, eu trabalhei isso. Espera. No começo, eu tinha a fobia social, tanto para conversas com uma única pessoa, bem como com muitas pessoas. Depois eu venci o medo de falar com muitas pessoas. E passei a ter medo de falar com uma, duas, três pessoas, ou falar em conversas sociais. E perdi o medo de falar em conversas direcionadas a público. E aí eu tinha muita habilidade retórica para lecionar, ensinar para muita gente com uma pauta. E eu amava isso. Eu achava incrível. Desculpa a expressão, é foda. Eu amava. Só que os colegas da escola bíblica diziam, depois que terminar aqui, nossa, que maravilha, nós vamos ter um cafezinho, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo. Eu já pensava assim, a aula, eu vou ter que fugir. E acabava a incrível aula, vamos tomar um café. Eu fugia rapidamente para meu carro e ia embora. Exatamente mais ou menos nessa época que eu procurei ajuda. Porque agora eu precisava vencer esse medo de bate-papo, de diálogo, one-on-one.
E essa psicóloga me ajudou e no final ela disse assim, e não vai deixar de vir nas outras sessões. Hein? Por que ela falou isso comigo? Porque ela sabe que quem tem fobia social, ansiedade social, geralmente vai uma vez e não volta mais. Ele evita o máximo de conversa. E realmente não parecia mais. Não parecia mais. Mas eu trabalhava, mas eu continuei trabalhando nessa questão. Teve uma ocasião que eu passei a morar no bairro Nova Tijuca, em Coronel Feliciano. E eu passei a ter alguns amigos. Carlos Ramírez Javier, Mariana, sua esposa, seus meninos, Sofia, Arança Sofia, o outro Carlos também, eu vou esquecendo o nome dos meninos. Ele ficou rico, foi para o Rio de Janeiro, montou a empresa, não lembro mais de mim. Carlos deve ver isso, eu falo, Carlos, um abraço. E aí, o dono do apartamento onde eu morava chama João Monteiro. E ele, final do ano, ou algumas vezes aniversário, me chamava para ir na casa dele. O João Monteiro gosta de eventos em casa, sabe? E eu pensei assim, cara, não posso ir, eu vou arrumar desculpa. Sempre eu tinha uma desculpa. Eu falava que talvez ia, mas eu nunca ia. Mas eu pensei assim, cara, como a psicóloga me falou, eu tenho que abrir esse orgulho. E outra coisa, eu preciso de conexões sociais. Eu não vou conseguir vencer na vida sem conexões. E conexões se faz no one-on-one, no bate-papo. E aí foi as primeiras vezes que eu passei a ir em festas, aniversários, com prazer. Eu quebrei o medo. Foi as primeiras vezes que eu comecei a ir em festa com vontade. E eu comecei a gostar. Gostar. A partir daí, quando eu estou interessado em ir em uma festa, eu não fico mais relutante, eu vou. Como uma pessoa introvertida, eu não sou muito de festa mesmo, não sou. Mas quando eu tenho interesse em ir, eu não vou lutar comigo mesmo, com angústia, com medo da situação social ou da crítica. Vou em poucas festas, mas interessado, quando estou interessado, eu vou. Venci essa dificuldade. Não foi fácil. Eu comecei até a dar palestras. Eu amava. Dei uma palestra uma vez na sede das Assembleias de Deus em Timóteo sobre a reforma protestante. Foi incrível, amei. Enfrentando, na época ainda, a ansiedade social. Enfrentando ainda. Mas eu fui aos poucos melhorando. O que caracteriza a ansiedade social? Embora a pessoa queira ir em algum lugar, ele tem medo da rejeição, da crítica, da avaliação do olhar alheio. Ele não fala em público, vem todas aquelas características ou situações como se a pessoa ir, tremor, muito suor, dores na barriga, pode haver, em um caso mais extremo, da pessoa desmaiar, falta de circulação sanguínea no cérebro. E realmente a pessoa fugirá de todas as situações assim. E haverá perdas em relacionamento, perdas em caso de trabalho, em escola, em estudo. Haverá comprometimento em todas estas áreas. Afetarão a vida completamente. Uma coisa é a pessoa não gostar de ir em festas. Outra coisa é a pessoa querer ir e não ter coragem. Uma coisa é a pessoa que não gosta de conversar muito. Outra coisa é a pessoa que tem medo de aproximar do outro. Com medo do julgamento alheio. Não que talvez as pessoas que não gostam muito de ir em festa não tenham perdas, podem até ter perdas, com conexões, por exemplo. Mas talvez, pelo menos, desde que ele não fique angustiado com isso não estará afetando ele emocionalmente falando. Até hoje, eu tenho características como gosto de ficar só. E isso caracteriza, em grande parte,
Um grande abraço a vocês. Deus abençoe vocês. É isso, gente. As pessoas têm medo de dizer dos seus erros, das suas falhas, das suas dificuldades. E só mostra o que é bom. E aí achamos que o mundo é perfeito. E a pessoa do seu lado que está enfrentando uma batalha diária. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.